Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom que nós estamos em mais uma escola dominical. Vamos orar antes de começarmos? Ó Deus, obrigada, Senhor, pelo dia. Obrigada por mais esse domingo na sua presença. Que o Senhor possa estar agora nos mobilizando para entendermos a tua palavra, aprendermos e podermos praticá-la em nosso dia a dia. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje a gente está dando continuidade ao estudo dos profetas maiores e vamos entrar hoje no livro de Ezequiel. Ezequiel é aquele livro na Bíblia, né, que quando alguém pede, vamos abrir a Bíblia lá em Ezequiel, ele some, né? É bem isso, é difícil de achar. Ezequiel, ele foi, como a gente já falou, um profeta maior. Quem escreveu foi o próprio profeta, então a autoria é de Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. O período em que o livro foi escrito está entre 593 e 573, certo? Lembrando que durante esse período do profeta Ezequiel, houve o quê? O exílio, a queda de Judá, em 586, mas isso a gente vai ver mais para frente. Hoje a gente só está pincelando essas informações principais, essas informações primeiras, para a gente se localizar, saber algumas coisas que nós vamos de fato ver e que vocês já estão lendo e para podermos juntos compreender melhor, certo? Então, o profeta Ezequiel, ele era de uma família de sacerdotes. E como a gente já sabe, o ofício sacerdotal ia passando, né? Seu pai era, o filho era, e assim por diante. Mas Ezequiel, ele não chegou no tempo que ele estava em Jerusalém a exercer, né, o ofício de sacerdote. Ele apenas aprendeu a esse ofício, certo? No período ali da família dele era o rei Josias. E no período em que ele estava aprendendo já esse ofício sacerdotal, foi no período do rei Joaquim, bem quando houve a deportação para a Babilônia, certo? O chamado profético, quando Deus chamou Ezequiel para levar a sua mensagem ao povo, ocorreu em 593 a.C., no reinado de Joaquim, certo? Mais ou menos o ministério profético de Ezequiel durou ali uns 20 anos, os estudiosos colocam, né, essa data, certo? Como a gente sempre fala, todo livro profético, ele está associado a uma história. Então, eles nos remete à vida dos profetas, quando nós lemos esses livros, os livros históricos que nós estudamos. E a cada período diferente. Alguns são iguais porque são contemporâneos, como a gente já viu em alguns outros profetas que estudamos. Então, como a gente fala que sempre a gente vai reviver novamente aquele momento, então a gente sempre vai ter referência, né, aos livros de Reis, dos Crônicas, Esdras, Neemias, que é esse período aqui que os profetas estão envolvidos, certo? Então é bom a gente lembrar, se tiver dúvida a gente pode voltar lá nas aulas e rever alguns pontos e sempre anotar e também mandar no nosso grupo, certo? Então como a gente fala, também que a gente já viu lá quando a gente começou com Isaías, que a vida do profeta, Deus sempre vai relacionar a vida dele com a profecia, com o acontecimento, né, que está acontecendo ou que virá a acontecer. Vocês lembram um exemplo lá em Isaías, quando a gente falou que sobre o nome dos dois filhos dele, que tinham a ver com profecias que iriam acontecer e aconteceram de fato? Então,
Aqui também em Ezequiel tem um acontecimento que relaciona a sua vida ao que iria acontecer. E foi mesmo isso que aconteceu. Durante a segunda invasão, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e Ezequiel foi levado como cativo, a morte da esposa de Ezequiel acontece bem nessa fase. Então, ali, são dois eventos bem significativos. A perda da esposa, a perda da terra, e ele ainda foi retirado da cidade dele. Então, a gente vê que são dois acontecimentos ali em paralelo que se relacionam, né? A morte da esposa e a destruição de Jerusalém, né? Os profetas contemporâneos com Ezequiel foi Jeremias, que a gente já acabou de ver, tá bem fresquinho na memória, e Daniel, que como a gente vai ver mais pra frente, Daniel já estava servindo quando Ezequiel foi levado na corte do rei Nabucodonosor lá na Babilônia, certo? Ezequiel, ele era bem mais jovem que Jeremias. Jeremias ficou em Jerusalém, ele não foi levado cativo, mas Ezequiel foi. Então Ezequiel ele foi chamado por Deus para levar a mensagem lá no exílio. O ministério profético dele foi com os exilados lá na Babilônia. E como a gente viu, Jeremias ficou em Jerusalém e Judá, ok? Só para a gente esclarecer. Importante, o conteúdo do livro, ele vai trazer todo o ministério profético falando a mensagem de Deus, como a gente falou, né? O profeta, ele trazia a mensagem de Deus ao povo lá na Babilônia. E para um remanescente, né, que ficou também após ali a segunda deportação, ainda ficou, porque só durante a terceira deportação que Jerusalém realmente é totalmente destruída. Então o livro vai relatar as mensagens, vai relatar sobre a consequência do pecado de cada indivíduo, ou seja, a nação inteira, né? A desgraça da nação aconteceu pelo pecado de cada um, certo? Então não teria essa responsabilidade, porque eles fizeram, eu não fiz. Não, todos pecaram, certo? E vai falar também sobre a responsabilidade moral de cada indivíduo, que tem a ver com o pecado, certo? Então Deus vai colocar o peso do pecado de cada um. E isso levou a romper a aliança com Deus. O povo de Israel foi castigado. E qual foi o castigo deles? A mesma coisa que aconteceu com o Reino do Norte, né? Eles foram exilados. E aqui Israel, no caso Judá e Jerusalém, que sobrou, né, que ficou como Reino do Sul, vai sofrer o exílio, ok? Como que a gente pode dividir o livro? Nós fizemos aqui uma divisão ali em umas 3 partes. E daí dentro dessas partes nós vamos ver alguns acontecimentos principais. A primeira parte a gente coloca ali a advertência que é feita a Israel. Quando a gente fala Israel, é o que eu acabei de dizer. O Reino do Norte já havia sido destruído e nunca mais se refez, como já se havia falado. Mas o Reino do Sul, que era ali a tribo de Judá e um pedaço de Benjamim, eles representavam o Reino do Sul, certo? Então, quando fala Israel, ainda se refere a essa parte, ao Reino do Sul, né? Não ia falar, vocês do Reino do Sul, não, Israel, né? Porque quando a gente fala, ouve, ó, povo de Israel, né? Israel que é o povo escolhido. Então, não confundam, porque aqui o Reino do Norte já não estava mais. Então, a gente está reforçando isso, que é para vocês não confundirem mais.
mas o termo Israel se refere sim a todo o remanescente do povo da aliança que foi escolhido, certo? Então, essa primeira parte da advertência a Israel, ela inclui do capítulo 1 ao 24. Os primeiros capítulos vão falar ali sobre o chamamento do profeta, certo? Mas vai trazer também nos capítulos seguintes sobre o julgamento de Judá, sobre o que Deus falou para eles através do profeta Ezequiel. A segunda parte, que vai do 25 ao 32, nós colocamos ali como advertências às nações pagãs, que eram vizinhas a Israel. São várias cidades que a gente vai ver ali, especificamente vai ter uma palavra sobre cada uma delas, o que vai acontecer. E é interessante aqui nessa parte que, diferentemente do que a gente estudou lá em Isaías, que Isaías ele profetizou também sobre o que aconteceria com as outras nações, mas isso só para o povo, lembra? Só para o povo ali de Jerusalém. Não foi enviado mensagem a essas nações. Só o povo de Jerusalém sabia, para que quando isso acontecesse, eles realmente soubessem. Não, é o Senhor, Deus já havia falado, só há um Deus, só há um Senhor. E ele já havia dito que o castigo delas seriam isso. Só que aqui em Ezequiel é diferente, porque como a gente vai ver, ou se vocês já estão lendo, você vê que o profeta ele direciona realmente, a mensagem chega a cada uma dessas nações, a cada uma dessas cidades que são vizinhas a Israel. Então aqui é diferente, a mensagem vai chegar, ok? A terceira parte são as visões do futuro, seria a reconstrução, né, a reconstituição desse povo, as bênçãos da aliança de Deus para o povo de Israel, o povo escolhido, que vai daí do capítulo 33 até o capítulo 48. O tema do livro, ele traz a soberania de Deus, a reverência ao Senhor, que só o Senhor é Deus, certo? E ele castiga e restaura, que foi o que aconteceu, o exílio e também a liberdade e o retorno. Vai falar sobre a responsabilidade pessoal, que é aquilo que eu falei lá na frente, né? Qual que é a sua responsabilidade como indivíduo, né? Qual a sua relação com o pecado. Ele traz esperança e renovação de uma vida interior, ou seja, né? A vida com Deus, a vida dentro da sua palavra e da sua aliança, certo? Podemos destacar aqui mais algumas informações só para a gente aprofundar um pouquinho, porque vocês vão ver que são palavras ou expressões que se repetem muito no livro de Ezequiel. E os estudiosos mesmo deixam isso marcado para que a gente consiga perceber que realmente, né, o tema do livro é a soberania de Deus e a reverência ao Senhor. Que Deus quer mostrar ao povo de Israel que realmente só Ele é Deus. Porque como a gente fala, o pecado que afastou o povo da aliança foi a idolatria, né? Se afastarem de Deus. Então Deus fala, não, eu sou soberano, né? Reverência só a mim e eu sou o Senhor, só o Senhor é o Deus, certo? Então a palavra glória do Senhor, ela se repete mais ou menos umas 100 vezes. Isso, gente, apenas no livro de Ezequiel, certo? A gente está falando. Por isso que eu falei, são informações que, dentro do contexto aqui do livro, são bem, assim, relevantes. 64 vezes a frase que eu sou o Senhor. E 82 vezes a frase filho do homem. Porque toda vez que Deus falava, né, mandava sua mensagem ao profeta Ezequiel, ele não chamava Ezequiel, ele falava filho do homem, para justamente marcar qual é o lugar, qual é o nosso lugar. Nós somos o homem, nós não somos nada, nós somos do pó, certo? E para deixar bem claro que só o Senhor é Deus.
Então ele sempre falava filho do homem, né? Ezequiel ouviu apenas uma vez Deus chamá-lo, quando ele fala lá no 3:22, levanta-te, certo? Então depois vocês podem até ler lá o capítulo 3, o versículo 22, para vocês verem. O nome, daí aqui é diferente. O nome Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele aparece apenas 2 vezes em toda a Bíblia, certo? No livro de Ezequiel, que é no capítulo 1, vocês podem anotar e ver, 1, versículo 3, e no 24. E também Ezequiel não é mencionado em nem mais um outro livro da Bíblia, ok? Agora aqui a gente vai ver uma figura que vocês devem estar vendo aí na tela de vocês, que é sobre o cativeiro babilônico. Só para a gente relembrar um pouquinho como essas três, como a gente falou, essas 3 deportações. A primeira aconteceu ali, como vocês estão vendo, em 605. E vocês podem consultar para lembrar lá em 2 Reis 24, no reinado de Jeoaquim. E essa primeira deportação, Daniel e seus amigos foram levados para servir na corte do rei Nabucodonosor. Lembram? Então Daniel já foi levado nessa primeira. A segunda, né, deportação está também lá no livro de Reis, assim como no livro de Crônicas, mas eu coloquei ali o livro de Reis para vocês terem, né, uma referência para poder consultar. No período do rei Joaquim. E essa segunda, como eu falei, essa segunda deportação, segunda invasão, né, Ezequiel foi levado juntamente com 10.000 cativos. Então, olha quanta gente foi levada. Porque aqui o que eles fizeram? Eles separaram como as pessoas mais importantes, as pessoas que sabiam também alguns ofícios e as pessoas que teriam serventia, né, para desenvolver mais ainda a Babilônia, que já era uma grande potência. E a terceira invasão, que foi, né, a queda realmente de Jerusalém, tá lá em 586 a.C., está em 2 Reis 25, com o rei Zedequias. E a cidade realmente, como a gente falou, ela caiu porque foi toda destruída, todas as casas foram queimadas, o templo foi todo derrubado, além também do que eles derrubaram todos os muros, por isso que a gente vê lá com Esdras e Neemias a reconstrução dos muros e a reconstrução do templo, né? E nessa terceira deportação foram levados 4.600 pessoas cativas, todos para a Babilônia. Então, hoje a gente já teve essa primeira noção. Semana que vem a gente continua daí, pegando lá pelas 3 divisões que a gente fez. Tá bom, pessoal? É isso, tenha uma boa semana. Até!